Olá, bom dia, meus colegas. Hoje, sexta-feira, 21 de agosto, temos duas aulas, dando continuidade aí à aula passada do dia 19, lá de quarta-feira, onde a gente parou exatamente na página 180. Pegue o livro de vocês ou acompanhe aí as páginas que estão na tela, tá? Hoje eu acho que a gente vai ter dois momentos de aula. Vamos ter a primeira parte, a segunda parte, são duas aulas. Então, a gente vai ter que aproveitar aí com bastante eficiência aí esses horários para ver o que é que a gente consegue colocar de conhecimento aí para a gente ter um conhecimento mais amplo, né, nessa nossa aula aí. Então, você já com o livro aberto aí na página 180, eu estou com o meu livro aqui também, eu fiquei de colocar algumas informações a mais, né? Mas a informação a mais que a gente tem no nosso dia a dia, nos nossos noticiários aí, foi a explosão, né, do depósito aí de algumas toneladas aí de produtos químicos utilizados na agropecuária, né, que deixou mais quase 200 mortos, mais de 150 mortos, se não me falha a memória, 160 por aí, né? E que isso causou um desequilíbrio muito grande. Mas nós temos aqui um resumo muito bem elaborado pelo autor do nosso livro, né? Onde ele faz a trajetória aí desde o ditador Bashar al-Assad, que assumiu em 2000 e está até hoje no poder, mais de 20 anos no poder, e sua família está mais de 50 anos no poder, né? Então, nós temos aí essas informações. Aí, contra esse ditador no poder mais de 20 anos, para se segurar 20 anos no poder, tem que caminhar pela ditadura com toda certeza, né? Então, aí surgem grupos de oposição, que inclusive formaram milícias armadas aí, como a ALS, né, que é o Exército Livre da Síria. Junto com essas milícias surge o Estado Islâmico, que vem também fazer oposição a Bashar al-Assad. Só que o Estado Islâmico é um grupo radical, que comete extremamente radical, um grupo extremista radical que comete aí terrorismo, e inclusive terrorismo religioso. Matou já vários cristãos aí a sangue frio, a pura execução, filmando e divulgando isso nas redes sociais, para colocar para o mundo ver o que eles são capazes de fazer, né? E aí entra os Estados Unidos nessa parada, tá? Aí os Estados Unidos vem ajudar os rebeldes, mas vai lutar contra o Estado Islâmico, tá? E contra a ditadura de Bashar al-Assad também. Tá? E aí já viu, né? Os Estados Unidos entra de um lado, aí a Rússia e o Irã também entra do outro, apoiando Bashar al-Assad. Para você ver como fica um país pequeno, mas que é importante pela sua localização estratégica, inclusive pela comercialização de gás e de petróleo também, passando oleoduto, gasoduto pela Síria, encurtando o caminho, dando uma logística melhor, aí, positiva, na comercialização do petróleo produzido dentro do Oriente Médio. Então, qualquer conflito dentro do Oriente Médio, dependente se o país produz ou se não produz, como é o caso da Síria, que não produz, mas ele rota aí do comércio, principalmente para os Estados Unidos e para a Europa. Então, surge aí. Então, o país fica dividido, né? O território é fragmentado, né? Várias facções aí de milícias armadas que lutam contra o governo, que lutam a favor do governo. Aí entra o Estado Islâmico, que já está levando farelo também na Síria, mas ainda tem algumas regiões aí sob comando, pequena, mas ainda tem, né? Então, é para a gente ter a noção de como se encontra a Síria nesse momento. Aí, com essa explosão no porto lá, que destruiu grande parte da área ao redor do porto, foi uma explosão aí devastadora. Claro, não destruiu toda a Síria, mas destruiu uma região muito importante, que dá um prejuízo danado. Então, hoje a Síria se encontra fragmentada. Até há 2 anos atrás, em 2008, o número de mortos era de 500 mil. Já aumentou com toda a certeza,
e cerca de 5,5 milhões de refugiados, que deixam o país fugindo da guerra, fugindo da miséria, com medo da morte. Inclusive aqui no Brasil, o Brasil abriu os braços aí para refugiados sírios. Nós temos muitos sírios no Brasil, né? A nossa colônia aí, síria no Brasil é muito grande, aqui em Belém, inclusive. Eu mesmo conheço, tenho alguns colegas, tem até professor aí de famílias sírias aí atuando no magistério aqui em Belém, mas no Brasil todo. Inclusive, o ex-presidente Michel Temer está atualmente na Síria, foi representando o Brasil, independente da questão política que o Brasil vive, mas ele, o Michel Temer, é filho de sírio também, de família síria. Então, o Brasil aí entra nesse cenário, aí, às vezes, muita gente, por ignorância, por não conhecer isso, e aí, o que é que eu tenho a ver com isso? A Síria é lá, o Brasil é aqui, mas o Brasil, ele importa, ele exporta muita coisa para o Oriente Médio. Então, quando há uma guerra dessa lá, com toda certeza abala o comércio brasileiro, o Brasil perde mercado, perde divisas aí nessa relação. Tá ok? Então, essa aí é o que a gente tem para falar sobre a Síria. Aí a gente vai para a página 181. Então, a página 181, a gente tem a questão da Palestina, né? Eu vou fazer um breve histórico aqui, um breve comentário bem resumido sobre a região da Palestina, que está aqui no mapa. A questão da Palestina é uma questão milenar, tem mais de 2.000 anos aí, que entra a história do povo judeu, que já habitava aí essa região há milhares de anos. Então, o que aconteceu? O povo judeu sempre foi perseguido, como a gente viu, passou uma novela na TV Record, contando a saga de Moisés, que conseguiu libertar o povo judeu, que tem uma descendência hebreia, do povo hebreu, das mãos do Egito, do povo do Egito, que o povo judeu era aí escravo, escravizados por guerras aí, perderam, e aí o derrotado sai como escravo, fica sendo escravizado. Então, isso daí foi muito antes, até mesmo de Cristo, da história de Jesus Cristo. Então, para a gente ver como é milenar. Então, essa fuga do povo judeu, ela é milenar e nós temos aí um processo de diáspora do povo judeu. O que é que vem ser a diáspora? A diáspora é a dispersão de um povo da sua região, do seu território, para outros territórios aí, inclusive no mundo todo, dando um grande ênfase aí para a Europa e para o continente americano. A nossa colônia judaica no Brasil, no continente americano como um todo, no Brasil, em Belém, ela é muito grande. Então, por que esse pessoal está morando em outra região, ou já voltou para lá, mas ainda temos muito morando em outras regiões, constituíram família, por causa de perseguição. E durante a Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, a questão do nazismo lá, nós tivemos a perseguição em cima do povo judeu por parte dos nazistas, de Adolf Hitler. Então, aí, com toda certeza, nessa perseguição, o judeu novamente praticou a última diáspora aí, que foi fugir, de se dispersar da região por causa de perseguição, inclusive da Europa, na Alemanha, em outros países aí europeus, como na Polônia e outros países onde a colônia judaica era muito grande na Europa, e esse povo judeu aí fugiu. E quem não fugiu foi preso, foi morto. Nós temos aí a questão do Holocausto, onde isso é contabilizado aí a morte de mais de 6 milhões de judeus durante o período nazista, aí, que culminou com a Segunda Guerra Mundial. E quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou a perceber essa perseguição e o que aconteceu com o povo judeu. Então, a política americana, a política da Inglaterra, querendo manter o seu domínio dentro do Oriente Médio, colocou aí em prática a fundação de um Estado judeu, de um país, de um Estado nacional, e que, inclusive, teve a participação do Brasil, com o diplomata Oswaldo Aranha participando
né, do movimento diplomático aí, que culminou com a criação do Estado de Israel na região da Palestina. Tá? Então, nós temos aqui, tá, Israel e temos aqui a região da Palestina. Né? Se a gente vê aqui na legenda, temos o Estado palestino, que é em rosa aqui, uma grande parte, uma grande região aqui, isso daqui é de 1947, né? O plano de partilha da ONU com a criação do Estado de Israel. Então, aí em cor rosa, né? Onde lá é bem claro, aí nós temos o Estado palestino e o Estado judeu, que vem ser esse na cor bege aí, bem claro. Ora, são dois estados, mas o que é que aconteceu? Politicamente, foi constituído o Estado de Israel, né? O Estado judeu na região da Palestina. Então, o Estado judeu passa a ser reconhecido internacionalmente como um Estado nacional, como um país, tendo seu presidente, sua diplomacia, sua diplomacia, desculpa, né? Sua representação diplomática em vários países, que vem facilitar, desculpa, a relação comercial de Israel com vários outros países no mundo todo que são associados à ONU. Tudo bem, sem problema nenhum até aí. E o Estado Islâmico? Desculpa aí, a gente estava falando do Estado Islâmico agora. E o Estado Palestino? Foi criado, foi constituído politicamente e reconhecido internacionalmente, filiado à ONU? Não. O Estado palestino não foi criado. Ficou a deriva aí e até hoje não foi criado. Nós temos representantes do Estado palestino, mas a ONU ainda está um processo. Eu acredito que está para chegar aí a criação e o reconhecimento internacional pela ONU do Estado palestino. Então, como o Estado palestino não foi criado, não foi constituído, não teve uma política diplomática da ONU para constituir o Estado palestino como um país, como um Estado nacional, para facilitar seu comércio, seu desenvolvimento econômico, houve uma insatisfação muito grande dos palestinos. E aí, quem está insatisfeito vai fazer barulho. Mas tem um detalhe, o povo palestino, ele professa a religião islâmica, professa a religião muçulmano-islâmico. Então, os outros países do Oriente Médio, na sua grande maioria, também professa o islamismo. Então, islamismo com o Islã, o muçulmano com o muçulmano se considera irmãos. Então, quando o povo palestino tem problema com Israel, todos os outros países do Oriente Médio que são muçulmanos ajudam o povo palestino e aí se sai contra o judeu, contra Israel. Então fica essa celeuma, até hoje nós temos essa celeuma aí, esses conflitos aí que se desenvolveram ao longo do tempo, desde lá de 1947, quando Israel foi constituído como um Estado soberano, um Estado nacional, que é o Estado judeu de Israel. Então, nós temos aí vários conflitos que sucederam após essa configuração territorial da Palestina, que não reconheceu o Estado palestino como um Estado nacional, como um país. Por isso, nós temos esses conflitos até hoje. Na minha visão, eu percebo que resolveria, em grande parte, não acabaria com os conflitos, mas diminuiria bastante se houvesse um interesse político, diplomático, econômico, mundial, através da ONU, para configurar, para constituir o povo palestino como um Estado nacional, como um país. Por quê? Foi criado o Estado de Israel e não foi criado o Estado palestino. Esse aqui era o plano de partilha da ONU em 1947, porém, só foi criado o Estado de Israel. Na minha visão, muitos conflitos aí teriam sido evitados se eles continuassem com o processo de divisa da Palestina e constituído o Estado palestino também. É claro que a rivalidade entre judeu e muçulmano aí na área, ela se acirrou muito por causa disso, então muita coisa teria sido evitada. Por quê?
Sendo um Estado judeu, né, reconhecido e um Estado palestino reconhecido, todos os seus conflitos existentes aí entre ambos teriam sido resolvidos diplomaticamente, com toda certeza. Apesar de muitos conflitos existir hoje no mundo entre países constituídos, como Estados nacionais, vão às vias de fatos. Os Estados Unidos está aí, é um deles, tá? E depois da Segunda Guerra ainda se mete em vários conflitos aí, mundo afora, inclusive aí na região da Palestina, no Oriente Médio. Tá? Então, mas aí muitos são resolvidos, tá? Muitos desses conflitos são resolvidos diplomaticamente. Como o povo palestino não é um Estado, tá? Tenta-se, através de um representante legal do povo palestino, tentar politicamente resolver esse processo, mas dá margem aí para a violência, para o terrorismo, que é muito comum na região por parte de grupos terroristas, né? Que é uma minoria. Quando se fala em muçulmano, aí pensa, o muçulmano é doido, o muçulmano gosta de explodir tudo. Não, senhor. Quem gosta de explodir tudo é uma minoria, que é extremista, são grupos extremistas radicais que levam, né, a questão aí para o lado da violência, tentam resolver a questão da violência. Então, o que é que ele diz aqui? O que é que na leitura o autor coloca? Né? O tempo está correndo, você vê que a gente ainda está na segunda página. Os judeus israelenses ocuparam a Palestina por volta de 2000 anos atrás, quando houve a diáspora, a dispersão do judeu pelo mundo afora, motivada pelas conquistas dos romanos no seu território, desde o Império Romano. Aí vamos lembrar que Jesus Cristo surge aí na questão do... quem estava em voga lá, comandando tudo, eram os romanos, desde o Império Romano. E aí, no final do século XIX, surgiu na Europa o movimento sionista. O que é o movimento sionista? Ele é diferente da diáspora. A diáspora é a dispersão e o movimento sionista é um movimento que busca reunificar o povo judeu na região da Palestina com a finalidade de criar um Estado judeu. E isso foi feito pós-Segunda Guerra Mundial, em 1947. Então, aí, judeus de várias partes do mundo migraram para a Palestina, ocupado por povos árabes e muçulmanos. Então, aí o movimento sionista ele se resume pela reunificação do povo judeu, né, e a criação de um Estado independente, que é o Estado de Israel. Como ele fala aqui, né, em 1947, motivado pela perseguição dos judeus pelos nazistas, a ONU propôs a criação do Estado de Israel em território palestino, dividindo a Palestina em três partes. Então, seria aí o Estado de Israel, o Estado da Palestina e a Cidade Internacional de Jerusalém. Foi criado o Estado de Israel, foi configurado, aí, reconhecida a Cidade Internacional de Jerusalém, e o Estado da Palestina dançou. Isso revolta, isso daí, com toda certeza, não era para... Se tivesse criado o Estado da Palestina, os conflitos seriam menores. Deixaria de existir conflito? Não dá para a gente afirmar isso, mas com toda certeza os conflitos seriam menores. Aí, o que é que ele fala aqui? Ambos os estados ficariam com territórios divididos, pois a ONU utilizou a concentração populacional como um dos critérios para determinar a área de cada um. A Palestina ficaria com a faixa de Gaza, que é essa parte bem aqui, bem extensa, hoje ela é bem reduzida. Então, aqui ele diz, a Palestina ficaria com a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que é essa outra parte bem daqui, onde tem Jericó, onde hoje tem a Jordânia, que é um país conhecido, mas não que inclui o povo palestino, mas não toda essa área configurada aí, como a ONU mesmo propôs em 1947, e Israel ficaria com o restante do território. Mesmo os palestinos não aceitando a partilha, os palestinos não aceitaram, porque a maior área aí ficaria para Israel. Eles não aceitaram, colocaram a proposta dele aí, e não aceitaram a proposta dele, mesmo assim, em 1948, 1947 foi criado, e Israel declarou isso, independência, em 1948. A criação foi configurada, 1947 e 1948. E aí, totalmente inconformados, os palestinos começaram os conflitos. Primeiro vem a Guerra da Partilha aí.
Aí, veja só, a questão é com o palestino, mas olha quem entra na jogada. O Egito, a Síria, o Iraque, Jordânia e o Líbano, né, declararam guerra a Israel, um dia após a sua independência. Logo já foi criado já surgindo aí conflito, né, em janeiro de 49. Só que Israel é ajudado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Os Estados Unidos têm um exército aí com tecnologia, a Inglaterra também ajudam aí, claro, tem interesse econômico na região, né? Então, Israel é muito bem treinado, tem um exército com um desenvolvimento tecnológico muito evoluído, a exemplo da Inglaterra e dos Estados Unidos, né? Então, a maioria desses conflitos aí, Israel sai vencendo, né? Aí Israel venceu e ampliou seu território. Aí ampliou a insatisfação do povo palestino também. Egito e Jordânia também se apropriaram de áreas palestinas. Veja só, quem foi ajudar, né, também já confiscou aí região, é tudo interesse. Né? E aí Jerusalém foi dividida entre Israel e Jordânia. Né? Pede para observar o mapa 2 na nossa próxima página aí que a gente vai ver. Né? Então, nós temos aqui, isso aqui é uma garrafa no Mar de Gaza. É um filme aqui, é uma dica, é uma sugestão para quem quiser assistir. Né? Ou melhor, desculpa, é um filme baseado no livro, do mesmo título, aí, o filme A Proporção à Distância. Então, nós temos a questão, ele vai falar sobre a questão da Palestina aí. Quem quiser pegar o gancho, pode assistir aí, com toda certeza. Então, vamos lá para a próxima página, que é a página 182. Temos mais aí alguns minutos, antes que história parada do tempo, a gente vai fazer em 2 tempos, já falei. Então, nós temos aqui, tentativa de acordos e conflitos israelenses. Eu acho que eu errei a página aqui, desculpa. Ou então... Fui para a página 181, estamos na página 181, pula para a página 183. Deixa eu buscar lá atrás se a página 182 está lá para trás. Deixa eu ver aqui. Aqui a página 182. Na hora que eu fui montar essas páginas aqui, elas ficaram fora de lugar e eu não consegui. Eu não domino essa tecnologia, não consegui botar elas na mesma sequência, mas tudo bem. Então, aqui. Aí surge aqui, Guerra dos 6 Dias, em 1967. Foi um novo conflito seguido aí, entre árabes e judeus. Como o próprio nome diz, Guerra de 6 Dias, já dá para entender tudo. Aí quem entra na parada? Né? Israel, o conflito entre árabes e judeus. Israel atacou Egito, Jordânia, Síria e conquistou a Cisjordânia. Da Jordânia, conquistou as colinas de Golã da Síria, região de fronteira, área, colina muito alta, uma visão, um ponto estratégico, militarmente falando. Conquistou a faixa de Gaza do Egito e da Península do Sinai. Os judeus do mundo todo migraram para esses territórios em um processo de colonização comandada por Israel, que continuou ao longo dos anos motivou ainda mais revolta do palestino e da maior parte do Estado árabe, da região. O Estado árabe são os Estados árabes, são países aí formados pelo povo árabe. Para a gente entender assim, por exemplo, o Irã não é o povo árabe, é o povo persa, mas são muçulmanos. Como são muçulmanos, se morde na parada aí pelos palestinos. Mas aí nós temos os outros, né? Hoje nós temos o Emirados Árabes Unidos, são vários estados ali, vários povos árabes que se uniram e formaram um estado só. Mas temos outros países que são formados por povo árabe na região. Tá ok? Então, o que é que a gente tem aqui? Cronometrando aqui. O que é que a gente tem aqui? Um mapa de 1947, um mapa de 1949 e um mapa de 1917. Israel, o tamanho de Israel, 47 aqui, essa parte laranjada aqui, e nós vamos ter aqui áreas palestinas ocupadas por Israel. Então, essa área vermelha aqui também foi ocupada por Israel, e aí, ó, que sobra da faixa de Gaza aqui para o palestino. E tem uma Jordânia, com a Cisjordânia, aqui,
que vai ser o povo palestino que vai estar incrustado aqui na região. O Egito, né, tem a faixa de Gaza aí, né, comandando a faixa de Gaza. Né. Em 1967, olha que acontece, Israel domina toda essa região aqui e ocupa militarmente essa outra região, a Península do Sinai, toda a Península do Sinai aí, que é parte do Egito, e ainda a Cisjordânia, ou seja, Israel ocupou logo toda a região. O que acontece com isso? Mais revolta, com toda certeza, aí entre o povo palestino. Tá? E aí vem surgir a guerra do Yom Kippur, né? Já em 1973. Então, veja bem, nós saímos de 47, passamos a década de 50, a década de 60, tendo conflito aí, o conflito aí da Guerra dos 6 Dias foi em 67, tá? E aí nós vamos ter, lá na década de 70, em 1973, a Guerra do Yom Kippur. O que é a Guerra do Yom Kippur? A Yom Kippur é o Dia do Perdão, é um feriado religioso judeu. Né? Então, enquanto o judeu estava rezando lá de costa para o inimigo atacou. Né? Pegou aí no contrapé. Mas, mais uma vez, Israel consegue contornar a situação e passa a dominar outras áreas. Né? Alguns países, a Guerra do Yom Kippur, alguns países árabes reivindicaram a devolução de parte do seu território, perdido na Guerra dos 6 Dias. Não conseguiu. E aí, em 6 de outubro, no Yom Kippur, o Dia do Perdão, feriado religioso judeu, egípcios e sírios atacaram Israel. O contra-ataque israelense foi fulminante e o país passou a controlar pontos estratégicos da Síria e do Egito. Né? O cessar-fogo foi assinado em 26 de outubro de 73, 20 dias depois. Com a vitória, Israel manteve os territórios ocupados sob seu domínio. Né? Israel mantendo a ocupação dos territórios, né? Aí manteve também o ódio, né? A revolta e a insatisfação do povo palestino, que é muçulmano, e, em contrapartida, aumenta também o ódio, a repulsa aí do todo o povo muçulmano dentro dos países que ocupam aí a região do Oriente Médio, não só do Oriente Médio, mas também como de outros países muçulmanos também. Ok, meus amigos? A gente vai encerrar essa primeira parte da aula, depois a gente volta para a nossa segunda parte aí. Vamos fazer um intervalo, tomar uma água, daqui a pouco a gente volta. Ok? Aguardo vocês aí na próxima aula. Né? Dentro de uns 15 minutos a gente está de volta aí. Eu vou editar essa parte e depois a gente volta. Ok?